Bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês uma função bastante útil da linguagem Python, que é a função map. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. A função map, ela vai nos permitir aplicar uma função a diversos itens, sendo que esses itens precisam ser itens iteráveis. Então, por exemplo, itens de uma lista. Inclusive agora eu vou trazer somente itens de lista nos exemplos que eu tenho aqui para vocês. Vou começar com a sintaxe da função map. Então, nós temos a palavra reservada map. O primeiro argumento é a função que vai ser utilizada e depois os itens aos quais nós vamos aplicar essa função. Então, eu vou começar aqui com uma situação bastante comum, que é quando nós utilizamos o comando input para obter um valor ou um dado, uma informação do nosso usuário do programa. E geralmente o que acontece? Quando nós obtemos um valor através da entrada input, ela vem no formato de um string, certo? E nós temos que transformar essa string, por exemplo, se nós queremos fazer um cálculo, nós temos que transformar essa string para um número inteiro, um número float, para que a gente possa realizar o cálculo posteriormente. Então, no caso onde nós temos mais que uma variável de entrada, o que vai acontecer? Nós teríamos que pegar, aqui eu estou utilizando o input com o método split. Então, ao obter esses três valores, eu precisaria posteriormente transformar o A para inteiro, o B para inteiro e o C para inteiro, né? Imaginando que agora eu quero fazer um cálculo com números inteiros. Se eu utilizar a função map, eu posso fazer isso de uma única vez. Então, olha só, eu tenho aqui três variáveis que eu nomeei como A, B e C. Eu vou utilizar aqui o input com o método split e eu já vou fazer o map de todos esses valores, transformando eles para o formato inteiro. Então, aqui eu tenho, utilizando a sintaxe do meu comando map, o A, B e C recebe o map da função int de todos os valores que entrarem através do input. Aí, posteriormente, o que eu fiz? Eu fiz a soma desses três valores, sabendo que eles já estão no formato inteiro. Então, se eu rodar o programa aqui, o que vai acontecer? Eu posso entrar com os três valores separados por espaço, né, que é a premissa aí do método split. Tá? Então aqui ele entrou em execução e eu vou colocar aqui três números. 1, espaço 2, espaço 3. Executo o programa e eu obtenho a soma dos mesmos. Né? 1 mais 2 mais 3, 6. Essa função map pode ser utilizada também com alguns exemplos um pouco mais elaborados. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, onde eu tenho a definição de uma função. Tá? Eu estou definindo uma função. Aqui eu utilizo a palavra reservada def, que é uma função chamada dobro, e ela tem um parâmetro que eu nomeei como a variável n. O que essa função vai fazer? Ela nos retorna duas vezes o n. Ou seja, vai me retornar o dobro do número n, certo? Bom, como a minha função map precisa trabalhar com itens que são iteráveis, tá? O que eu fiz? Eu criei uma lista que eu chamei de nums, né? Coloquei aqui os números 1, 10, 5, 2 e 3, tá? Todos os números inteiros. E aqui eu criei uma nova variável, né? Que também vai ser aí vai ter um formato iterável, né? Ela vai ser o retorno da minha função map, tá? E ela vai fazer o quê? Ela vai mapear a minha função dobro para todos os itens da minha lista nums. Ou seja, ela vai aplicar a função dobro para o número 1, depois para o 10, para o 5, para o 2 e para o 3. Posteriormente, o que eu faço aqui? Eu vou printar o meu nums, né, x2, que é a minha variável que contém todos os números com a função dobro aplicada. Mas reparem que aqui eu fiz o seguinte, eu transformei essa minha variável para um formato que ele pode ser exibido.
qual foi esse formato? Como eu tinha uma lista aqui para o meu numes, ó, eu fiz um list do numes x2, ou seja, eu garanto que esses dados gerados através do map, eles vão estar apresentados aqui no formato de lista. Tá? Então, rodo aqui o programa. Ó, então ele pegou essa minha lista, 1, 10, 5, 2, 3, aplicou a cada um dos itens da lista a função dobro, e aqui eu obtive uma lista, né, com o dobro de cada um dos números. 1 para 2, né, 10, 20, 5, 10, 2, 4 e 3, 6. Uma outra forma, tá? Aqui eu trago mais um exemplo, e aqui eu fiz um import, né? O que é um import? Eu vou importar uma biblioteca, tá? Posteriormente eu vou trazer vídeos, né, explicando bem certinho o que é uma biblioteca, como funciona, mas nesse momento eu só estou utilizando ela aqui, ó. Eu importei uma biblioteca chamada Math, que possui aí cálculos matemáticos, tá? Qual o cálculo específico que eu vou utilizar da minha biblioteca Math? Eu vou utilizar aqui o SQRT, né? Isso remete a square root, né? Ou seja, raiz quadrada. Então, eu criei aqui uma lista, né? No caso, a minha lista numes, que ela vai mapear o tipo float para todos os números que eu trouxer aqui como dados através do meu input com o meu método split. Então, eu posso colocar quantos números eu quiser, tá? E ele vai transformar esses números aí, né, que eles veem no formato de string, ele vai transformar isso aí para float, certo? E aí depois eu faço uma segunda utilização do map, onde eu vou mapear a função square root para minha lista de números que eu entrei, ou seja, eu vou fazer a raiz quadrada dos números que eu entrar. E por último eu vou printar, tá, esses meus valores aqui onde foi aplicado, né, quadrados, eu transformo eles para o formato de lista. Perfeito? Então, vou rodar o programa e aqui eu vou colocar os números 4, 9 e 100. Ok? Rodo o programa e obtive aqui a raiz quadrada desses três números, né? 2 é a raiz quadrada de 4, 3 a raiz quadrada de 9 e 10 a raiz quadrada de 100. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e suas críticas e sugestões nos comentários.